do terceiro ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tenham conseguido fazer as nossas folhinhas de revisão dos dias anteriores e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre quais são as principais questões que estão na nossa folhinha de revisão de matemática que está lá na plataforma Positivo On, ok? Então a gente tratou, os principais tópicos que tratamos lá entre o primeiro e terceiro bimestre, que está presente lá na nossa folhinha, são ordem crescente e decrescente. A gente sabe que a ordem crescente vai do número menor até o maior. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já a ordem decrescente, ela é do maior para o menor. Por exemplo, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ou seja, a crescente ela tem o intuito de crescer o número, partir do menor para o maior, e a decrescente é o inverso, é o número maior para o menor. Tratamos também sobre sequência numérica até um número de 3 ordens, que são os números que vai até 999. 3 ordens por quê? Porque temos somente 3 algarismos. Aprendemos também sobre números pares e números ímpares. Os números pares são aqueles números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Por exemplo, o 80 porque termina em 0, o 24 porque termina em 4, o 12 porque termina em 8, o 266 porque termina em 6, o 88 porque termina em 8, ou seja, todos os números com essas terminações, eles são considerados números pares e também são números que fazem grupo, ou seja, por isso leva o número chamado de pares, porque o número 2 eu consigo juntar 2 objetos, o número 4 eu consigo fazer 2 grupos com 2 objetos, o número 6 eu consigo fazer 3 grupos com 2 objetos, ou seja, ele sempre vai casar com outro objeto, diferente do número ímpar, que sempre vai ficar um elemento sem fazer par com ninguém. E os números ímpares são os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Por exemplo, o número 11 é um número ímpar porque termina em 1, o número 25 é um número ímpar porque termina em 5, o número 123 é um número ímpar porque termina em 3. Então você precisa se basear nessas principais terminações para facilmente conseguir identificá-los. Vimos também horas, aprendemos a saber que horas tem no relógio através do relógio de ponteiro, que é um relógio analógico, e também o relógio digital, que é aquele relógio que ele já vai te dar os números exatos que correspondem àquela hora. Já no ponteiro você tem que identificar o ponteiro pequeno, que indica as horas, e o ponteiro grande, que indica os minutos. Aprendemos também sobre reta numérica. Fazer cálculos a partir da reta numérica, lembrando que quando você faz uma soma, a sua reta numérica, a seta da sua reta numérica se desloca para a direita e quando você vai diminuir, fazer uma subtração, a sua reta numérica se desloca para a esquerda. Então a gente também conseguiu indicar exatamente aonde estão os objetos dentro de uma reta numérica para saber em qual medidas eles estão, qual é a distância, quantos centímetros tem entre um e outros. A gente viu também um pouquinho sobre figuras geométricas. Reconhecemos o que são poliedros e corpos redondos. Os poliedros são aquelas figuras geométricas que elas são, no seu processo de desenho, de elaboração, eles são todos traçados em linhas planas, ou seja, as linhas retas. Já os corpos redondos são aquelas figuras geométricas que, ao serem lançadas, elas têm a capacidade de girar. Então, todo o corpo redondo ele vai ter em alguma ponta dessa figura geométrica uma parte arredondada, diferente dos poliedros, que sempre em todo o traço desse desenho ele vai ser sempre desenhado com linhas retas. A gente viu também um pouco da planificação, das figuras geométricas, vimos como é a planificação do cilindro, do quadrado, do retângulo, do triângulo, ou seja, quando a figura ela é
completamente desmontado. Então você vê a planificação, como é toda a sua estrutura quando ela está aberta. Vimos também, né, valor posicional dos algarismos. Por exemplo, se eu falar o número 123 e eu pedir para vocês colocarem o valor posicional, vocês têm que me dizer, o 3, ele é o quê? É unidade. O 2 é 2 dezenas e o 1 corresponde a uma centena. Se eu falar o número 1119, o 9 é a minha unidade. O 1 ao lado é uma dezena. O outro 1 ao lado já corresponde a uma centena. E o último 1 que está à sua esquerda corresponde a uma unidade de milhar. Então é você conseguir identificar em qual casa posicional está cada algarismo. E por último a gente viu um pouquinho também, né, sobre unidades de medidas, né? Vimos um pouquinho, unidades de capacidade, né? Que a gente começou a ver também um pouquinho sobre peso, conseguimos também ver um pouquinho sobre litro. Sobre o peso, a gente aprendeu que os elementos, os produtos, os objetos, cada um tem o seu peso. E eles são classificados em gramas, miligramas e quilogramas. Grama, por exemplo, pode ser uma fatia de bolo, 2 fatias de mussarela. Miligrama, geralmente são o quê? Os remédios. A gente vê lá nas caixinhas dos remédios que eles são classificados com miligramas, a dosagem daquele remédio. E quilograma é praticamente tudo que a gente conhece, que a gente vê. Por exemplo, nós, como vamos nos pesar, estamos medindo a nossa quilograma. Quando eu vou comprar carne no mercado, no açougue, também é quilograma. O pacote de arroz lá, que a mamãe e o papai compram, são 5 quilos, então são quilogramas também. E a gente viu também, né, medidas de capacidade que são litros. Conseguimos identificar como observar quantos litros tem cada frasco, algum recipiente ou de suco, de refrigerante, de detergente. Fizemos alguns cálculos para descobrir quanto tem, né, de litros em determinado tipo de recipiente. E por fim, relembramos tabuada e aprendemos 2 tabuadas novas, a de 6 e a de 7. Relembramos até a de 5 e tem várias dicas. A tabuada de 2, a gente sempre vai fazer ela o quê? De 2 em 2. O meu ponto de partida tem que ser lá o 2 vezes 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Ou seja, 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes 2, eu pego o meu 1 que eu tenho lá, o 2 que eu tenho lá, e somo mais 2, descubro qual é o próximo resultado da minha tabuada. E eu vou fazendo isso em todas as tabuadas. O de 2, eu vou somando de 2 em 2. A de 3, somo de 3 em 3. A de 4, somo de 4 em 4. A de 5, somo de 5 em 5. Relembramos essa tabuada, agora fomos para a de 6 e a de 7. A de 6 e a de 7 é a mesma coisa. Parto do meu ponto de partida. 6 vezes 1, 6. Então, 6 vezes 2 vai ser o quê? A última tabuada que eu tive foi 6, somado mais 6. E aí eu vou descobrir que 6 vezes 2 é 12. E aí eu vou fazendo, somando de 6 em 6 a cada multiplicação para descobrir o resultado da próxima multiplicação. A de 7 é a mesma coisa. Eu vou somando de 7 em 7. Vou lá do meu ponto de partida. 7 vezes 1, 7, porque todo número multiplicado por 1 é ele próprio. Então, se 7 vezes 1 é 7, o 7 vezes 2 eu vou pegar o meu 7 da multiplicação anterior e somo mais 7. Então, 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3 eu vou pegar o 14 e somar por mais 7. E vou descobrir que 7 vezes 3 é 21. E assim eu vou descobrindo uma a uma as multiplicações, me baseando pelo resultado anterior e multiplicando pelo número de vezes que corresponde à tabuada. Se eu estou na tabuada de 6, somo de 6 em 6. Se estou na tabuada de 7, somo de 7 em 7. Ok? Então é isso, galerinha. Basicamente isso que eu tenho na nossa folhinha de revisão. Tá bem fácil. Porém, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Então é só isso. Um grande beijo.